Oi, sejam bem-vindos ao Protocolo do Processo, esse canto do Drops, onde a gente discute o processo e como é que ele se dá e que caminhos ele percorre e como é que nós podemos saltar obstáculos da maneira mais graciosa possível. Eu trouxe a Andréia Pontes aqui para conversar com a gente e vou pedir para a Andréia se apresentar. Fala de você, Dé, por favor. Tá bom. Primeiro, assim, super obrigada aí pelo convite e vamos ver o que a gente vai poder aí contribuir com quem estiver assistindo. Eu sou jornalista de formação, eu terminei um curso de pedagogia também e fiz umas especializações em educação à distância, em marketing de influência e sustentabilidade. E também escrevo, né? Então, já escrevi aí para o Drops da FAO, a FAO generosamente já me convidou para escrever alguns prefácios, algumas coisas, já escrevi alguns capítulos com outros colegas, a gente tem um projeto aí juntas. Sou mãe de um jovem autista de 18 anos, casada, vim do Rio, estou há 26 anos em São Paulo, vocês veem que o sotaque está esquizofrênico. Adoro também fazer trabalho voluntário, adoro distribuir flores, sou aluna de Ikebana Sangetsu, enfim. Então, estamos aí para contribuir. Esse protocolo do processo, e por isso eu te chamei, esse protocolo do processo nasce aqui nesse esse escritório tão bagunçado e cheio de Tão rico, informações. Oi, amada? tão rico. É, também, obrigada. Eu gosto dele. Porque eu tenho me deparado, né, e eu queria começar com isso, eu tenho me deparado com métodos de estudo existentes e totalmente ausentes, de pessoas com histórias e vidas muito diversas, inclusive com muitos adolescentes e gente no finzinho da adolescência, no limiar da vida adulta, e tem me espantado a falta de método para estudo, a falta de. Quando eu digo método de estudo, eu tô querendo ser muito prática, assim. O cara que, frente a uma matéria a ser estudada, e agora eu estou falando sim de gente de escola, não tem a menor ideia de como ele vai pegar aquele texto e transformar em conhecimento dentro da cabeça dele para aplicar, por exemplo, numa prova. A falta de entendimento de como é que eu funciono e, portanto, a falta de entendimento de como é que eu preciso estudar para que aquela informação naquele papel, naquele livro, naquele site, naquele se transforme em conhecimento. Essa é a primeira coisa. Eu ando muito interessada no meu método de estudo. Como ao longo dos anos eu fui mudando a maneira como eu preciso estudar. E, por último, tem me apaixonado em entender como é que as outras pessoas estudam. Jovenzinhos de escola e adultos como nós. Porque a verdade é que a gente estuda a vida inteira, né? Ou pelo menos deveria estudar a vida inteira. A palavra estudo e estudar, aliás, como a palavra aprender e a palavra ensinar, são palavras que a gente reserva para um canto da vida que lida diretamente com escola. Essa passagem para a vida adulta nem sempre se dá. Quando você diz para alguém, por exemplo, por favor, me ensina como é que na sua profissão você faz tal coisa, a pessoa se defende da palavra ensinar como se fosse arrogante da parte dela usar o termo ensinar. E as pessoas se defendem do termo aprender também, muito. Quando você fala, eu estou aprendendo tal coisa, eu tenho que aprender nada. Tenho ouvido discursos maravilhosos do tipo, não sei onde estamos em 2026, queridos, maio, finzinho de maio de 2026,
encarando um enorme problema, Irã, Estados Unidos e petróleo e tal. Por isso estou citando o Estreito, de Hormuz. Eu ouvi discursos de professoras falando: eu não sei onde fica esse tal de Estreito, não quero saber. Porque o Uhum. que que nós temos a aprender? Nada, já sei tudo. Eu estou muito impressionada com como está embolado na nossa cabeça, os adultos de 2026, o mundo do estudo, do ensino e do aprendizado. Como essas palavras estão carregando pesos outros e deixando, algumas pessoas se sentindo talvez humilhadas ou na defensiva, com certeza, outras extremamente arrogantes, e como no geral, aí vou falar especificamente dos nossos jovens, dos meus adultos de meio e fim de adolescência, como tá difícil esse rolê de estabelecer jeitos, protocolos para estudar. Quando você pega um menino inteligente, animado, rápido, que não consegue entender o primeiro texto, nem o segundo, nem o terceiro, e você fala: mas espera, você estuda como? Ah, eu leio. Mas você anota? Você tem um arquivo? Você tem um caderno? Você releu o que você anotou? Aos 17, 19 anos, ele ainda não sabe. Aos 30, ele ainda não sabe. Aos 40, ele ainda não sabe. Eu tenho alunos de idioma um pouco mais novos, um pouco mais velhos do que eu, mas como é que você estuda? Sei. Então, e a gente aqui, tem muito pouca pretensão de trazer verdades absolutas e apontar caminhos inequívocos. Mas eu ando muito encantada em descobrir como é que os outros estudam, por que caminhos o estudo entra na vida deles, jovens e adultos, e como é que eles processam esse estudo. E uma das pessoas com quem eu queria falar sobre isso era você. Você é uma pessoa muito, muito ligada à educação, muito ligada ao estudo, e uma coisa que me encanta, e a gente se conhece há 20 anos, Uhum. é que você estuda para o teu trabalho, para a tua profissão, e eu quero ouvir sobre isso, e você estuda outros assuntos, você tem muitos interesses, você não para de estudar, assuntos muito variados, porque você tem muitos interesses. Então, começa me contando do começo. Como é que o estudo, né, entrou na tua vida quando você tinha 6 anos, 7 anos? Quem te botou para estudar? Como é que você aprendeu a estudar? Tá. Eu agradeço muito aos meus pais, porque assim, como eu vim de uma classe média, então o meu pai e minha mãe eles tinham isso muito. Bom, minha mãe é professora, né? Então eles tinham muito isso. O que vai fazer você evoluir é o estudo, né? Você não é herdeiro. Então, e estudo é uma coisa que nunca vão tirar de você. O que você tem dentro, nunca vão tirar de você, nunca. Então, desde cedo, a gente foi orientado a estudar, né? A educação era o ponto principal da casa. A gente podia economizar em várias coisas, mas educação não tinha. Tanto que era muito interessante. Se eu chegasse pro meu pai e dissesse: eu quero uma blusa. Ah, espera. Se eu falasse: pai, eu quero fazer um curso italiano, vamos lá matricular. Tinha muito isso, do tipo: ó, você quer ser alguém? É estudando, né? Você não vai ter outro caminho. E também, o meu pai também, ele escutava muito rádio, então ele estava sempre muito bem informado. Então, ele me incentivava a conversar com ele sobre aqueles assuntos. Então, eu ia e me informava também, né? E aí uniu também paixão por futebol, essas coisas todas. Então, veio daí. E penso também que aí entra muito a questão de educação, né? A década de 80, mais ou menos, né? Finzinho de 70, década de 80, quando eu começo a ir para a escola, você tinha uma metodologia de dever de casa, você não tinha internet,
Então, eu lembro que na minha casa existia a Enciclopédia Conhecer. Eram vários volumes. Então, a gente tinha que pesquisar para fazer trabalho de escola, que é uma coisa muito diferente hoje da geração que vai lá e digita um negócio na internet, né? Até no começo da minha profissão, a gente não tinha arquivo digital. Você tinha que ir lá na pesquisa, pegar a pasta com folha. Então, você era educado para buscar. Então, é aí que eu me pego. Nesse ponto exatamente. Era uma família que valorizava o estudo, Sim. valorizava a escola, mas que em algum momento sentou com a Andreazinha e falou: ou não, eu estou perguntando. Essa é sua agenda, esse é seu caderno, você copiou a matéria aqui, você tem essa lição de casa ali. Como é que você aprendeu a estudar? A coisa prática mesmo. Aí veio do professor. Tá. Meus pais entravam quando, porque assim, todo mundo trabalhava, aquela vida da classe média, então assim, quando algo dava errado, aí meu pai sentava, como você não está entendendo essa regra de três, entendeu? Mas eu tinha uma professora, a professora Nelly, e ela fazia um para casa naquela folhinha mimeografada. Então, você era convidado a reforçar o que você tinha aprendido naquele dia, com o para casa. Ela mandava para as férias. Tá. Então, você era convidado a reforçar o que você tinha aprendido em sala de aula. Ela criava esse método para você naturalmente. Olha, você vai pegar esse papel aqui e você vai praticar aquilo que você está aprendendo agora. Ali você vai ver se você tem dúvida, se você não tem, etc. E uma outra coisa que me ajudou, eu lembro que eu tinha um professor Jurandir também, e ele fazia, era um professor de português, a gente apresentar. Apresentar, imagina, eu vou apresentar sobre advérbio, eu vou apresentar sobre. E aí eu comecei a ver que eu aprendia melhor quando eu lia e eu explicava em voz alta, mesmo que fosse para a parede. E aí, à medida que eu explicava e eu entendia e aquilo entrava, eu aprendia, né? Como diz, como se fosse uma introjecção. Aí eu consegui explicar aquilo de qualquer forma, em qualquer lugar, porque eu tinha aprendido. Então, Assim eu estudava história, assim eu estudava geografia, entendeu? então foi aí que, que é um que também me interessa, esse Esse segundo clique, nível de né? conhecimento, esse É, clique. Foi aí que você entendeu como é que você aprendia. isso, exatamente. Isso. Porque até hoje tem gente que fala assim: ah, eu só aprendo anotando. Ah, Hum. eu aprendo se eu tiver uma colinha. Eu, se botar papel na minha mão, eu já me perco. Então, eu tenho que me preparar, e aí sim, com o passar dos anos, e até ensinando isso para as outras pessoas, dividindo com outras pessoas, quando eu vou entrar em qualquer lugar, reunião e tal, eu costumo fazer assim: o que eu não posso sair daqui sem falar. Aí eu anoto três pontos principais, porque mais do que isso, você vai se perder. Né? Uhum. Então, assim, sei lá, se vem para uma live, pô, o que, que eu não posso deixar de falar? Pô, eu não posso deixar de falar da educação, eu não posso deixar de falar do caminho, eu não posso deixar de falar sobre como que está o cenário. Então, aquilo ali vai ser o teu mantra, a tua colinha, do tipo, quando você sentir, não, peraí, eu já falei sobre isso, mas eu preciso reforçar aquele ponto. Ponto. O estudo também te ajuda nisso. Ah, sei lá, estou estudando sobre a Revolução Francesa. Quais são os pontos principais da Revolução Francesa? O que, que eu não posso sair desta cadeira aqui sem que me faça dizer, não, você sabe sobre a Revolução Francesa. Isso já vai te guiar, né? Outra coisa também é você estudar e buscar onde estão os trechos, onde estão aquelas coisas. Isso te ajuda a fixar. Escrever ajuda muito a fixar, cá entre nós. E a gente é de uma geração, felizmente, que a gente tinha caderno, a gente não tinha computador, então a gente escrevia. E está comprovado, gente. Isso apareceu outro dia em matéria.
O ato de escrever amplia o teu cognitivo. Tá? É neurociência, gente. Não é, é achismo, não, é neurociência. O meu Tanto que as estudar, pessoas hoje, como não escrevem mais à mão, elas perderam muito desse cognitivo. Isso a neurociência explica. o meu Então, estudar passa por escrever. O meu escrever. estudar, só ler não me resolve. Já que você está falando disso, hoje em dia, como é que você organiza o seu material de estudo? Você está lá na empresa para a qual você trabalha e vocês têm que fazer uma matéria Uhum. sobre surf. Determinado Uma assunto. coisa que você Uhum. não manja. Como é que você, antes de ir estudar sobre surf, como é que você organiza teu material de estudo? Seja detalhista, é a parte que eu mais amo. Você tem Uhum. caderno, você compra livro, você abre site, você tem uma hora para estudar que você para tudo e fala, Giovanni, vai para lá, Renato, desaparece Uhum. e Tem. estuda É. com computador, com caderno, com áudio, detalhes, por favor, que é a Detalhes, minha por parte favor. favorita. Aí entra uma coisa que eu aprendi no jornalismo. O jornalismo, ele é uma grande profissão de humildade. Pode não parecer, tá? Você fala assim, poxa, mas tem muita arrogância. Não. Porque você não é dono de nada. Você não fabrica informação. Então, você apura, você tem que ser um grande apurador. Né? O jornalismo ele passa por um tripé e um desses pontos do tripé é a apuração. Sem apuração, você não vai a lugar nenhum. Então, o que você precisa, e aí isso te ajuda pra caramba, porque você aprende na escola de jornalismo que você tem que responder a pelo menos algumas perguntas. Quem, o que, como, onde, quando, por quê, para quê. Isso te norteia para a vida, né? Então, você fala assim, cara, eu preciso responder essas perguntas aqui. Claro que passa por uma questão também, que é um aprofundamento, que é com quem você está falando. Né? Para quem vai essa informação? É uma pessoa que entende, é uma pessoa que não entende. E o jornalismo, ele te ensina também a linguagem simples, que é muito diferente de vulgar. Então, você vê pelo telejornal, por exemplo, que as palavras são o mais simples possível, porque eu estou com uma audiência que vai desde a pessoa que não sabe escrever o nome até o especialista em física quântica, e eu preciso atender esses dois extremos. Então, é comum a gente fazer pesquisa, tipo, as pessoas sabem o que é essa sigla, eu preciso explicar isso, eu preciso explicar aquilo, é didático. Então, você por si só, você sai do superficial e fala assim, não, eu preciso me aprofundar nisso, né? Então, nessa lição de jornalismo, que a gente é um grande generalista, então a gente precisa de fonte. Se a fonte vai ser a pesquisa via internet, se vai ser a pesquisa na biblioteca, se vai ser conversando com um especialista, não importa. É ali que você vai pegar. Então, primeiro você precisa saber o que você precisa saber sobre aquele assunto. E Tá, aí o jornalismo vai te ensinar isso. Isso você aplica em qualquer coisa. O que, quem. Você tem que responder o que, quem, como, onde, quando, por quê, para quê. Né? Conteúdo que não responde essas perguntas é conteúdo capenga. Desculpa, é igual tá. notícia. Pô, essa notícia está capenga porque não está respondendo essas 6 perguntas aqui. Desculpa. Né? Então, o jornalismo, assim, eu tive sorte porque o jornalismo me ensinou isso. Tá? E aí isso te leva a uma parte 2 que é o autoconhecimento. Como é que é mais fácil para mim? Né? Isso. E aí entra a educação. Infelizmente, a gente tem uma educação, que o Paulo Freire fala muito, a educação bancária, que é o estudar para passar. Então você não sabe para que você está estudando. Por que eu preciso entender sobre Irã e Estados Unidos? Né? E aí que está a beleza da história. Porque você só vai entender Irã e Estados Unidos, a guerra hoje, se você entender o que fez o Irã chegar onde chegou e o que fez os Estados Unidos chegar onde chegou. E o que fez o mundo chegar onde chegou. Então é a história das coisas.
E a gente, infelizmente, está num modelo de sociedade que a gente ficou muito superficial. E isso deu autoridade às pessoas de acharem que elas podem falar sobre tudo. A internet virou, eu posso falar sobre tudo. Só que você não tem profundidade, você não foi educado na escola a se aprofundar. Você não foi educado na escola a procurar, a pesquisar, a saber pesquisar, né? A gente é de uma geração que a gente ia na biblioteca. Eu lembro de trabalho de faculdade indo na biblioteca. Hoje, se você soltar um jovem na biblioteca, ele não sabe nem como é que procura o catálogo, que se tem pesquisa de jornal antigo, ele não sabe. Ele não sabe. Tem até, inclusive, acervo digital hoje em dia, né, com a tecnologia. Então, a gente virou muito superficial. Então, que é aquela coisa assim, se você perguntar hoje, você ouviu falar sobre escala 6 por 1? Todo mundo vai dizer, ouvi. Você sabe o que é escala 6 por 1? Já vai ficar 80% na segunda pergunta. Porque as pessoas não se aprofundam. Porque elas leem. A notícia hoje, você lê a manchete. Uhum. Você lê cortes. Hoje as pessoas não prestam atenção em vídeos com mais de 1 minuto. Uhum. É estudado. Então, por quê? As pessoas pararam de se aprofundar. É consumo imediato e também a tecnologia nos deu multiplataformas. A gente não tinha isso. Né? Década de 70, 80, você no máximo estava falando de 4 fontes de informação. Hoje você tem N fontes de informação. Então, é aí que você tem que. Mas tem uma beleza aí também, né? Por exemplo, tem um tempo aí que me chamaram para gravar um podcast para alunos de pós-graduação, porque a faculdade entendeu que eles aprendiam melhor ouvindo a aula por podcast. Então, o formato não deveria matar o aprofundamento, mas a gente parou de ser incentivado a se aprofundar. E Uhum. parou de ser educado, tipo, por que é importante eu saber sobre Irã e Estados Unidos? Por que é importante? E quando é impossível andar com aquele assunto, quando você trava, quando você Hum, fala, eu não tenho de onde tirar recurso mental para lidar com isso. O que você faz? Você tem que largar, você tem que desapegar, deixar aquilo esfriando. Outro dia eu falei isso para um colega de trabalho. Às vezes a gente tem que. E eu aprendi isso com você. Você tem que deixar o texto dormir. Então você tem que deixar a pesquisa dormir um pouquinho. Às vezes você não tem esse tempo, você tem assim, eu posso Sim. deixar 2 horas dormindo, mas deixa, Uhum. porque esse desapego vai fazendo você, não, peraí, eu posso procurar outra fonte. Quem mais fala sobre isso? Quem é esse especialista aqui? Que outros livros eu posso buscar? Então, você tem que saber a hora de largar também, né? E dizer, tá tudo bem largar, mas eu vou voltar aqui até eu entender esse negócio. E, pelo menos comigo, funciona assim. Às vezes, o que é muito difícil no começo, para mim, Andréia, funciona eu ler e reler esse troço. Uhum. Leia e releia. Leia e releia. Um texto que você lê hoje, você vai ler ele com outro ângulo completamente diferente daqui a uma semana. Nossa, eu Do não tinha método de pescado isso tradutor. aqui. Não tinha pescado isso aqui, gente. Meu Deus. Revisão é isso. Mais de uma pessoa vendo, e nossa, você pegou isso aqui, eu peguei isso aqui, e é isso, né? Porque a gente é humano. Então é ler e reler, gente. Leia e releia, né? E aí fixar. Para mim, melhora muito quando eu fecho o livro e falo, agora eu vou explicar para mim mesmo o que que é. Aí eu volto no livro e falo, nossa, faltou esse ponto aqui. Tá bom. Pá. Ah, e tem um jeito mais fácil de eu falar isso. Em vez de eu falar essa palavra, eu vou falar essa. Aí você vai lapidando. Para alguém que não tem método nenhum, nada, zero. E eu vejo com muita aflição, muita gente começando a estudar do zero todas as vezes.
Mas enfim, para alguém que vai sair do zero para estudar um assunto, dicas. Dicas é, primeiro, essas 6 perguntas são para a vida. O que, quem. Então, esse Perfeito. conteúdo que eu estou lendo aqui, quem é o que, quem é o quem é o onde, quem é o quando, quem é. Só isso já vai te dar um esqueleto que vai te dar os pontos principais, né? E aí, a segunda coisa é ler. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Ler. Aí, depois que você lê, eu falo assim, o que que ficou na minha mente? Nem que seja uma palavra. Aí você, pô, peraí, isso aqui ficou essa palavra aqui. Vou ler de novo. Pá. Para mim, essa é a dica, né? Eu fecho o livro e tento explicar para mim mesmo. Se você Tá. vai ser, eu vou resumir em um parágrafo o que é isso, vou ler e depois vou comparar. Pronto, você já está estudando. E prática, gente. Aí eu recorro ao que eu aprendo em Kebana Sanguetes. Caminho em japonês é do. Daí que vem judô. Daí que vem o kado, que cai é o caminho da flor. Caminho é para sempre. Então, assim, Uhum. você vai aprender sempre sobre tudo, né? Claro que vai ter algumas coisas que você vai ter preferência, você vai se aprofundar, ler mais. Ah, sei lá, eu adoro carro. Então eu vou comprar livros sobre carro, revistas sobre carro, porque eu tenho esta preferência. Mas o Kado é um caminho. E a primeira coisa é a humildade de se colocar aberto e perceber. Todo mundo pode te ensinar. A pessoa mais simples do universo, a pessoa mais letrada, eles vão te ensinar alguma coisa. Então, é se colocar à disposição. Daí o jornalismo também ajuda, porque você tem que escutar. Você tem. Por isso que você tem 2 ouvidos e uma boca só, entendeu? 2 olhos e uma boca só, porque você tem que Uhum. ver mais, escutar mais, aí você vai aprender. Então, é se colocar. Porque na hora, eu penso que esse é uma grande trava do momento atual. As pessoas acham mesmo que elas sabem tudo. E aí elas passam a querer falar sobre tudo, e às vezes falam sobre o que não entendem. E aí elas se esqueceram que para você falar sobre alguma coisa, você precisa ter profundidade e não só altura. Você tem que ter largura, né? Esse é o equilíbrio das coisas, né? O caminho do meio é isso. E aí muito dessa falta de você não querer se aprofundar é você não saber e não foi ensinado a por que que é importante se aprender aquilo. O que que o Estreito de Hormuz impacta na minha vida? Muitos alunos devem dizer isso para você. Cara, ele está impactando na economia global, ele está impactando no preço de combustível. Desculpa, ele está impactando a sua vida, né? Então, por quê? Para quê? É o para quê das perguntas, né? Para quê? Para que que eu tenho que entender de Revolução Francesa? Cara, porque a história se repete, porque é isso que fez várias coisas que impactam hoje o mundo, métodos de governo, etc. Isso vai te dando mais, pô, então é importante eu saber esse negócio. E para acabar, dá para resumir o teu método de estudo em uma frase? A palavra que me vem, autoconhecimento, ou buscar, ou se eu for fazer um negócio assim, é humildade. Você precisa contar para você que você não sabe tudo. Só isso já é um passo para você entender que você precisa estudar a vida inteira. Os grandes mestres, gente, estudam de qualquer coisa que você quiser. Eles estudam a vida inteira. Porque a hora que você acha que você sabe tudo, que você não precisa aprender mais nada, você se perdeu. É isso. E é por isso que eu adoro conversar com a Andrea. E é por isso que eu vivo puxando a Andrea para mim. É por isso, queridos. Obrigada, amada. Eu queria muito te ouvir. E espero Ah, eu que a gente tenha mais conversas sobre o que você quiser conversar. estou à É, disposição. uma próxima, muito breve, a Andrea está fazendo um livro lindo e importante. E eu quero muito falar desse livro com você. Sobre o E aí livro. você vai falar também o que é puxar uma pessoa como eu, que às vezes tem os altos e baixos da produção e que ela generosamente vai puxando a gente, entendeu? Isso também é Maravilhoso. outro papo.
Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada. Se cuidem, Dé. Muito, muito obrigada, amada. Beijo nos meninos. Eu que agradeço. Um beijo grande. Se cuidem, queridos. Obrigada.